Irmão, se você não sabe ouvir a Deus, fique tranquilo. Hoje o Espírito Santo vai ensinar você. E não se sinta constrangido, não se sinta condenado porque você não aprendeu a ouvir a Deus. Porque ouvir a Deus, irmãos, acontece da seguinte forma. Eu vou explicar a você por que você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque é uma questão de aprendizagem. A Bíblia Sagrada fala no livro de João capítulo 3, quando Jesus foi... Nicodemos é que foi encontrar com Jesus de noite. E eles tiveram ali uma conversa, Jesus pregou para ele. E entre tantas coisas que Jesus falou para Nicodemos, uma delas ele falou assim, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Só até aqui para você entender. Então há um novo nascimento, há um nascer de novo, há uma recriação, que no caso aqui é o nosso espírito. E o Nicodemos não entendeu o recado. E ele virou para Jesus e falou assim, mas como que pode uma pessoa que já tem uma certa idade e vai voltar de novo para o ventre da mãe? Isso aí depois ela vem e nasce de novo? Aí Jesus ainda deu nele uma repreensão e falou assim, Nicodemos, eu não estou te entendendo, você é o mestre da lei e não entende isso? Porque a lei explicava aquilo que Jesus estava falando. Ele se dizia mestre da lei e não estava entendendo aquilo. Então, o novo nascimento, irmãos, que é no caso do Espírito, ele tem uma semelhança com o nascimento natural. Por exemplo, quando uma criança nasce, nenhuma criança, sabe quem que é a mãe e quem que é o pai. Você coloca o bebezinho lá, acabou de nascer no colo de uma pessoa estranha, depois ele vai aprender que aquilo ali é a mãe dele. Depois ele vai aprender que aquilo ali é o pai dele. Quando ele crescer, que ele tivesse não é exatamente crescer, quando ele tivesse já um desenvolvimento, aí ele vai começar numa fase entender, vai falar papai, mamãe, e vai começar a entender quem é o pai e a mãe. Vai começar a ir só no colo da mãe ou só no colo do pai. Mas o que faz a pessoa, no caso a criança, entender que aquele é o pai? Relacionamento, irmãos. De acordo que o pai vai se relacionando com o filho, ele vai tendo aquela convivência, ele vai falando, o filho vai ouvindo, aí o filho começa a entender a voz do pai. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Nós nascemos de novo, passamos a ser filho de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 12, que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aceitaram Jesus como Salvador, creram no Evangelho de verdade, nasceram de novo, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus. Enquanto você não recebe Jesus como Salvador, não entende o que significa ser salvo, nascer de novo, você é filho de Adão. E é por isso que as pessoas vão para o inferno. Não é exatamente porque fez isso ou fez aquilo. Não, tudo que as pessoas fazem de errado, fazem por consequência. E qual que é essa consequência? O pai que elas têm, Adão. O espírito delas é herdado de Adão. Quando você aceita Jesus como Salvador, esse espírito de Adão que você tinha dentro de você, ele morre. E é recriado em Cristo. Aí você passa a ser uma nova criatura porque você nasce em Cristo, nasce em Deus. Aí você se torna um filho, uma filha de Deus. Então, irmãos, o novo nascimento e o nascimento de uma criança é semelhante. Aqui no Evangelho também é assim. As pessoas às vezes têm 30 anos que estão no Evangelho, mas ainda não sabem exatamente ouvir a voz de Deus. Olha, essa mensagem vai ajudar você. Eu tenho certeza, porque talvez você esteja, eu não vou dizer nem talvez, eu tenho certeza que você esteja aí querendo ouvir algo de Deus, uma resposta, ou quem sabe uma pergunta que você tem feito a Deus, eu não sei, e Deus vai te responder. Hoje você vai aprender a ouvir a Deus. E eu garanto para você uma coisa, depois que eu terminar essa mensagem, você vai perceber que Deus já lhe deu aquela resposta, que Deus já lhe deu aquela palavra que você tanto precisava, Ele vai ressaltar isso aí no seu coração, mas por você não crescer espiritualmente, você não teve condições de pegar aquilo que Deus estava falando. Então é importante você aprender a ouvir a voz de Deus, ouvir para você tomar uma decisão certa na hora de vender um carro, tomar uma decisão certa na hora de arrumar um casamento, tomar uma decisão certa na hora de qualquer coisa na sua vida que você vai fazer. Você vai falar com a pessoa, espera um pouco, eu vou buscar Deus, porque eu preciso saber qual que é a vontade dele. Aí você já sabe buscar Deus e Deus vai te dar revelação na palavra, vai mostrar para você se aquilo ali é de Deus, ou se aquilo ali é do diabo, ou se aquilo ali é do homem. E também, irmãos, eu disse aqui que falta o quê? Crescimento espiritual. A criancinha só não entende a voz do pai porque ele é criança, ela não cresceu. Mas de acordo que ela vai crescendo, que ela vai tendo relacionamento com o pai, aí ela vai começar a entender. Não pense você que
tempo de igreja determina crescimento espiritual, que não determina não, irmãos. Nós temos aí pessoas que são cristãos maravilhosos, mas são verdadeiros bebês espirituais. Eles não conseguem entender a voz de Deus. Aí por isso vão atrás de profeta, vão atrás disso, vão atrás daquilo. Eu queria tanto saber de Deus, aquela pessoa é tão usada por Deus, eu vou atrás daquela pessoa. Não, você não está sabendo ouvir a voz de Deus. Você não precisa e não deve ir atrás de ninguém para poder saber o que Deus tem para você. Você precisa continuar igual você está aí, ouvir, porque hoje você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Amém? Livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. É o terceiro livro, irmãos, do Pentateuco. Levítico, capítulo 1, o versículo 1. Aqui diz assim a palavra de Deus. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. O que você consegue perceber aqui, irmãos? Relacionamento. Relacionamento é exatamente isso. Um fala, outro ouve. Um fala, um ouve, o outro fala. Aqui Moisés demonstra, irmãos, ter um relacionamento com Deus. Aí você vê que Moisés aqui estava ouviu o que Deus ia falar. Deus falou com Moisés e Deus ouviu. Irmão, para você começar a aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele, onde você fala e você ouve a Deus. Você fala e Deus ouve. Você pergunta, Deus responde. Você vai falar com Deus e Deus vai te dar aquela palavra. Relacionamento, ele é feito de palavras. Você fala, a pessoa responde. Relacionamento não é feito de monólogo. E o que é um monólogo? O que está acontecendo agora aqui é um monólogo. Só eu que estou falando. Irmão, não pode ter relacionamento com Deus monólogo. Tem pessoas que passam a noite inteira orando. Irmãos, isso é muito importante, continua orando. Quer dizer, você está falando com Deus. Mas quando Deus quer falar com você, quando Deus vai dar para você a resposta daquela oração que você fez a noite toda, você não para ler a palavra. Você não para poder ver o que Deus tem para você. Você está fazendo o seu relacionamento com Deus um monólogo. Não, irmãos, aqui diz aqui, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Ele chamou Moisés, ele falou, e o que Moisés fazia? Moisés ouvia. Passe a ter um relacionamento com Deus, irmãos. A primeira dica para você aprender a ouvir Deus, relacionamento. Você fala e ouve Deus na palavra. Quando você não tem um relacionamento com Deus, você não vai entender qual que é a vontade dele. Você não vai entender o que ele quer. A mesma coisa quando você não tem um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, ou com aquela pessoa que está perto de você. Você não entende o que aquela pessoa quer de você. O que aquela pessoa está ali realmente precisando. Eu me lembro uma vez, eu estava aqui conversando com um irmão, ele falou comigo assim, ô irmão Fabrício, eu posso falar com Deus uma vez por mês, 15 minutos, uma vez por mês? Se eu fizer isso, ele me perguntou, o que vai acontecer? Eu falei assim, irmão, o dia que você casar, conversa com a sua esposa 15 minutos por mês, só isso. Depois você me conta o que aconteceu. Irmão, o relacionamento é quebrado. Tem que ter diálogo. Você escuta aquela pessoa depois vai e fala com você. Mas aqui no caso nós estamos falando de Deus. Tem que ter o diálogo, a oração. Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, essa situação está difícil. Pai, eu não sei o que eu vou fazer. Você vai falando com Deus. Pronto, agora você vai sentar, vai ficar no lugar mais confortável, onde você acha que realmente dá para ser, para você ficar tranquilo, e você começa a ler a Bíblia. Vai lendo, vai meditando. De repente aquela palavra está ali, irmãos. Aí você fala, eu senti de ler o livro de Joel. Eu senti de ler o livro de João. Não, você não sentiu não, aquilo ali foi Deus que dirigiu, é ali que está a sua resposta. Eu senti de ler o livro de Mateus. A vontade de ler o livro de Mateus, vai ler, porque é ali que Deus vai trazer para você a sua resposta. Então, aqui na primeira parte é essa daqui. Para você aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa de quê? Você precisa de relacionamento. Deus fala comigo, com você. Você fala com Ele. Aí você vai crescendo naquele relacionamento e Deus vai realmente abençoando você. Então, aí eu queria falar com você o seguinte agora. O que Deus falou com Moisés, irmãos? Isso aqui é importante.
aquele relacionamento de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, Deus falou com ele. Foi esse diálogo, essa comunhão que Deus teve com Moisés e que Moisés teve com Deus, surgiram os 3 primeiros capítulos de Levítico. Irmãos, esses 3 primeiros capítulos de Levítico, eu chamo da doutrina do Velho Testamento dos Hebreus. Por quê? Porque se você observar, se você ler, meditar, Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que ali Deus estabeleceu as regras para eles cumprirem dali para frente. Eu vou dar um exemplo para você. Primeiro é Levítico capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é a voz de Deus para o povo de Israel. Deste período para frente, quando o povo de Israel queria realmente saber de Deus, alguma coisa relacionada ao que eu vou falar aqui, eles não iriam lá orar, Deus me mostra, não, já estava estabelecido. Moisés me mostra, não, já estava estabelecido, eles já sabiam. E o que fala o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Levítico? Vou dar um resumo para você entender, e eu tenho certeza que este entendimento vai te abençoar. O capítulo 1 de Levítico, irmãos, se você observar, isso é Deus falando com o povo de Israel, tá? Isso aqui, no caso, até agora, não é Deus falando com a gente, não. É falando com o povo de Israel, naquela época. O que eles tinham que fazer, por exemplo. O Senhor Deus começou o livro de Levítico quando terminou o livro de Êxodo. O livro de Êxodo fala dos instrumentos, os instrumentos que Deus fez, a bacia de bronze, o candelabro, as coisas que Deus fez para lá na frente fazer tudo aquilo que Deus iria mandar o povo de Israel, com o sacrifício de animais. Aí o Senhor Deus agora vai falar com Moisés, porque terminou o livro de Êxodo. Irmãos, Deus sempre tem uma sequência em tudo. Você já observou a sequência de Deus? Por exemplo, o nosso horário, ele tem 24 horas. É uma sequência que Deus estabeleceu. E não adianta querer mexer na sequência que Deus estabeleceu, vai ter problema. Agora, graças a Deus, não tem mais horário de verão, porque Deus não estabeleceu o horário de verão. Deus estabeleceu 24 horas. A maioria das pessoas não gostam do horário de verão. Está provado também que o horário de verão não é uma coisa que vai realmente lucrar o governo, não, porque vai mexer no horário. O pessoal começou a comprar ar-condicionado, economizou de um lado e gastou do outro, porque agora tem energia para pagar, para ter que usar o ar-condicionado. Então, tudo de Deus tem uma regra, começo, um meio e um fim. Tudo de Deus. Por exemplo, nós temos as 4 estações, primavera, verão, outono e o inverno. Todas essas estações têm um porquê. Uma dessas épocas planta, outras regam e outras vão colher. Tudo estabelecido por Deus, as 4 estações. Por exemplo, o casamento. Muitas pessoas tentam burlar esse princípio de Deus. O casamento, ele é o quê? Você vai namorar, vai ficar noivo e vai casar. E quantas pessoas pulam o namoro, pulam o noivado e já vai direto para o casamento? Quantos casamentos que você conhece que estão falidos? Começou mal, termina mal. E quantas pessoas estão precipitando? Tem que namorar, tem que ficar noivo e tem que, se for da vontade de Deus e a sua, você casar também com aquela pessoa. Tem pessoas precipitando, irmãos. Deus tem sempre uma regra, Deus tem sempre uma ordem para poder executar as coisas e as bênçãos dele na nossa vida. Eu me lembro, uma pessoa falou comigo um dia, o filho dessa pessoa estava sentado em um lugar e de repente apareceu uma menina. O rapaz deve ter aproximadamente uns 20 anos. A menina deve ter uns 17, 18. Ela chegou perto dele, e da igreja. Ela chegou perto dele e falou assim: ô moço, menino, eu gostei de você, você não quer namorar comigo, não? Ele olhou assim e falou assim: namorar com você? Mas eu nem te conheço? Mas você está me conhecendo agora. Aí ele falou assim, mas eu nem gosto de você para namorar. Ele falou assim, mas eu estou apaixonada por você. Irmãos, isso é um tipo de relacionamento, se começar, vai dar problema. Temos que respeitar as regras do Senhor Deus. Primeiro ele fez os instrumentos no livro de Êxodo. Agora ele está estabelecendo as coisas que vão usar naquele instrumento. A regra de Deus é assim.
Nós seguimos a direção que Deus vai nos dando no casamento, no emprego, na nossa própria vida, respeitar aquilo que Deus estabeleceu, sem ferir, nós vamos ser muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Então, qual que é a finalidade do capítulo 1 do livro de Levítico? Quando Deus falou com Moisés, o que realmente Deus falou? No capítulo 1, irmãos, do livro de Levítico, você pode observar que Deus vai falar, quando o povo de Israel estiver em pecado, ali vai tratar do pecado. Aí existia o tipo de animal que eles tinham que trazer para poder remir, para poder ser perdoado aquele pecado. Se o pecado fosse muito grosseiro, era um touro, uma coisa mais cara. Se fosse um pecado, uma coisa que aí podia ser um pombinho, aí podia ser uma ovelhazinha, uma coisa assim, coisa e tal. Mas tinha que ter o sacrifício para haver o derramamento de sangue. Por quê? Porque o capítulo 1 do livro de Levítico, irmãos, ele fala sobre perdão de pecados, remissão. E a palavra de Deus diz no livro de Levítico que sem o derramamento de sangue não há remissão. Então Deus estabeleceu para Moisés, quando o povo de Israel estivesse em pecado, agora é interessante. Se o cidadão pecou, ele ia pegar ali, vamos supor assim, o touro. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer duas coisas. Não era só levar o touro, ele não. Primeiro, três coisas. Primeiro, o animal que chegasse, ele tinha que ser puro, porque aquele animal estava representando Jesus, que lá na frente veio morrer pelos nossos pecados. Segundo, ele tinha que pegar a mão dele e colocar na cabeça do animal. Terceiro, isso na presença do sacerdote. Terceiro, ele tinha que pegar o cutelo, que é uma faca, e passar no pescoço do animal, derramando o sangue. Ele tinha que ver aquilo tudo e colocar a mão na cabeça. Para quê? Para ele ter a sensação que todas as vezes que ele pecasse, ia ter um inocente morrendo por ele. A ideia era aplacar o pecado, mas a lei não aplacou o pecado. Depois teve que vir Jesus, o inocente, e morreu pelos pecados da humanidade. Mas não é uma coisa automática. Se você não tomar uma decisão, eles tinham que colocar a mão sobre aquele animal. Era uma decisão deles, colocar a mão. Você precisa confessar Jesus como Senhor de coração. Se com a tua boca confessar e no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, tu serás salvo. Tu tem que confessar Jesus como Senhor. Não é confessar os teus pecados, é confessar: eu recebo Jesus como meu Salvador, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso do perdão do pecado, eu preciso ser resgatado, eu creio que Jesus me resgatou. Pronto, se você crê de verdade e passar pelas águas, aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, gosto de vir na igreja, gosto dos hinos, mas batizar agora não. Então você não crê em Jesus não. Quem crê e for batizado, mergulhado nas águas, este será salvo. Então o capítulo 1 de Levítico é Deus falando com o povo, é a voz de Deus, o que eles tinham que fazer quando houvesse pecado. Aí eles não iam mais atrás de Moisés, eles não iam mais nem atrás de Deus. Pecou, eles iam no sacerdote, que já tinha esta lei aqui em pauta, e eles viam o que foi que aconteceu e ofereciam o sacrifício ali. Pronto. Pecado deles resolvido. Capítulo 1 de Levítico, Velho Testamento. Agora, o capítulo 3 de Levítico, também o Senhor Deus pede ofertas. Mas você já observou que no capítulo 3 de Levítico, quando Deus pede a oferta, aquela oferta não tem sangue, é oferta de cereais. Entre essas ofertas de cereais que Deus estabeleceu ali, uma delas é a oferta de flor de farinha. O que é a flor de farinha? Irmãos, é a pureza. A flor de farinha é algo puro, sem defeito, sem sujeira. É a parte pura que ia fazer a farinha para poder fazer o pão para o povo de Israel comer. Essa daí eles tinham que oferecer a Deus, por quê? Ela representa a santificação, a santidade, a pureza. É isso que representa. Agora, preste atenção, irmãos. O capítulo 2 de Levítico, o capítulo 2, ele não é a redenção, perdão de pecados, a santificação, irmãos. Irmãos, santificação não é para perdoar os pecados, porque os pecados já estão perdoados no capítulo 1. Se você aceitou Jesus como Salvador e agora você fala, eu tenho que ser santo, porque senão eu não vou ser perdoado os pecados. Meu irmão, os seus pecados, o capítulo 1 da sua vida já foi estabelecido em Cristo quando você aceitou Jesus como Salvador. Santificação não é para você ser perdoado, você já está perdoado em Cristo. Aqui, a santificação deles não era para ser perdoado, eles já tinham perdão no capítulo 1. Se fosse para ser perdoado, não poderia ser cereais, tinha que ter sangue, e o sangue estava no capítulo 1. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos, a respeito de santidade. Há um entendimento assim fraco a respeito de santidade. Por exemplo,
Tem pessoas que pensam que santidade, ela quer alcançar aquele momento de santificação, mas aquele momento onde ela vai olhar para ela e vai falar assim, eu não tenho mais vontade de pecar. Irmão, isso não existe. O pecado está entranhado no nosso corpo físico. O pecado do coração, do espírito, que era o caso, nós tinha aquela ligação com Adão, foi resolvido. Esse pecado foi resolvido. Agora nós temos que lidar com o pecado no corpo. Santificação não é para ser perdoado, você já está perdoado em Cristo. Santificação não é para poder tirar a vontade de pecar. Não. Santificação é para você, quanto mais santo você for, mais você vai ficar como? Mais você vai ficar perto de Deus. Santo você quer dizer evitar o pecado, mais força você vai ter para evitar o pecado. A palavra santo significa separado. O que está fazendo você pecar? Irmão Fábio, isso é a internet. Se separa dela. O que está fazendo você pecar? Olha, a televisão. Separa, que haja separação. Você não vai separar da esposa, não é isso que eu estou falando, não é este contexto. Porque as pessoas não vão fazer você pecar. Situações fazem você pecar, mas as pessoas você vai ter que mostrar o testemunho de Jesus Cristo. Você tem sabedoria, principalmente a sua esposa. Minha esposa me fez pecar, vou largar dela. Não é isso que eu estou falando. Você não deve largar da sua esposa, não, definitivamente. Tá bom? Isso é outro assunto. Então, santificação não é para poder tirar a vontade de pecado. Essa vontade, irmão, todo mundo tem. O mais santo tem. Agora a diferença é que você não quer o pecado. A diferença de quem nasceu de novo para quem não nasceu de novo é essa. Quem não nasceu de novo peca, mas tem prazer no pecado. Quem nasceu de novo, irmãos, não tem prazer no pecado, mas peca. E se você pensar assim, a partir de hoje eu vou ser santo, e aí hoje eu vou orar, porque hoje eu não estou com vontade de pecar, hoje eu não tive pensamento errado, isso já é pecado, tá, irmão? Você já chama orgulho. Hoje eu vou chegar diante de Deus e aquele problema eu vou resolver em oração. Sabe que o dia que você se sentir tão santo assim, hoje eu não pequei, hoje eu estou santo, hoje eu vou orar, sabe que é esse dia que Deus vai virar as costas para você? Ô, irmão Fábio, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o trono de Deus é chamado de trono da graça. Ou seja, eu não mereço e tenho por causa de Jesus, do que Ele fez por mim. Se eu fizer por merecer, olha, hoje eu estou muito santo, hoje eu orei, eu jejuei, eu não pensei mal, vigiei, coisa e tal. Não, você já pecou no orgulho. Então o capítulo 1 de Levítico, redenção. O capítulo 2 de Levítico, santificação. Ali eles ofereciam a oferta para Deus. Jesus é a oferta de santificação que já foi oferecida para você, irmão. É só você crer que você é santo. A Bíblia diz assim, sede santo porque eu sou santo. Então você não é santo em você. Eu vou fazer isso para me santificar. Não, você é, porque Ele é a oferta do sacrifício da santificação. A flor de farinha, que é Jesus, já foi oferecida em seu lugar. Você é santo. Agora, o que está fazendo você pecar? Aquilo, separa. Aquilo, separa. Aquilo, separa. Aí você vai ver o capítulo 3 de Levítico, isso tudo é a voz de Deus para Moisés. Você vai ver o capítulo 3 de Levítico, o capítulo 1, redenção, o capítulo 2, santificação, o capítulo 3, qual o tipo de oferta que Deus pediu? Oferta de paz. O que é aquela oferta de paz? A oferta de paz, irmãos, do capítulo 3, é o resultado deles ter tido perdão no Novo Testamento, no capítulo 1, deles ter alcançado a santificação no capítulo 2, e agora eles estavam em paz com Deus. A oferta que eles ofereciam a Deus naquele momento era agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, eles davam oferta. A oferta ali para oferecer a Deus, eles davam a oferta ali, era de sangue, mas não era para ser perdoado o pecado, porque ele estava em paz. Era para lembrar a Deus que o capítulo 1 ele tinha perdoado os pecados. Era para lembrar a Deus que o capítulo 2 já garantia a santificação. E quando que eu e você fazemos isso? Na Santa Ceia. Quando eu e você comemos o pão e bebemos o vinho, não estamos pedindo cura e nem perdão, já estamos curados, estamos assim, Senhor, muito obrigado pelo teu corpo que foi partido por mim. Senhor, muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado por mim. A Santa Ceia é a oferta de paz que nós oferecemos a Deus, porque estamos em paz com Deus. Agora, esses 3 capítulos foi Deus falando com o povo de Israel. Falou conosco, porque encontramos Jesus nesses 3 capítulos. Se não acharmos Jesus na palavra de Deus, Deus não está falando conosco. Agora, como que Deus fala comigo e com você hoje? Hebreus capítulo 11,
Não, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu acho interessante aqui esse paralelo que eu vou fazer aqui agora com Hebreus, capítulo 1, versículo 1, rapidinho, para você entender mais. Observe que, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Aí o que Deus falou com Moisés da tenda da congregação? A respeito de redenção, santificação e paz com Deus. Agora em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que eu acho interessante Hebreus e Levítico, porque dizem os teólogos que quem não entender Hebreus não entende Levítico, e quem não entender Levítico não entende o livro de Hebreus. Um faz tem uma ligação um com o outro. Aqui diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos tempos pelo Filho, por Jesus. Como que Deus falou com o povo de Israel? Pelo sacrifício. Como que Deus fala com a igreja? Pelo Filho. O que Deus falava com Israel? Tem pecado? Traga o sangue de touro, de bode. Isso vai dar santificação e você vai ter paz comigo. E como que Deus fala pelo Filho? Irmão, isso aqui que é interessante. Deus fala pelo Filho, por Jesus. O ato de Jesus, o ato do que Ele fez por mim e por você, é Deus falando comigo e com você. Agora, estamos procurando muitas das vezes a voz de Deus como nós ouvimos a voz das pessoas. Irmãos, preste atenção, o nosso ouvido, ele pega as coisas por vibração. A voz de Deus não se ouve dessa forma. Eu vou explicar a você já como que se ouve a voz de Deus. Por exemplo, as pessoas ficam procurando vozes. Eu queria ouvir a voz de Deus. Fulano faz isso, faz aquilo. Não, Deus não fala assim. Ele tem uma voz. Isso é uma grande verdade. Deve ser a voz mais linda que você já ouviu. Mas se Ele for falar com aquela voz que Ele tem para mim e para você, derrete nós, mano. Nós não aguentamos, nós não entendemos. Tanto é que quando oramos em línguas, falamos mistério com Deus. Ele entende. Você não. Ali você começa a ter uma noção do que é a voz com Deus. Você começa a falar mais ou menos aquilo que Deus fala. Deus falou através do Filho. Não vai falar, Ele já falou. Deus não repetia para o povo de Israel, ali no caso, quando eles queriam ser perdoados do pecado, era o mesmo capítulo. Santificação era o mesmo capítulo. Paz com Deus era o mesmo capítulo. Aí você observou que quando o povo de Israel queria ouvir Deus, eles tinham que voltar para aqueles 3 pontos, os 3 capítulos. Redenção, se tivesse um pecado, perdão ali. Santificação, que é a força que Deus dá para você não ceder ao pecado. E a paz com Deus, eles sempre estavam olhando para aqueles 3 pontos. Ouvir Deus, irmãos, é olhar para 3 pontos que está no livro de Isaías, o Filho, né? 3 pontos na vida de Jesus. Se você estiver precisando agora ouvir Deus, você vai ouvir. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. É um dos versículos mais conhecidos nosso aí. Mas preste atenção. 53, o versículo é o 5. Vou mostrar 3 pontos para você aqui. Versículo 5. Mas ele, um ponto, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 2 pontos. E pelas suas, 3 pontos, feridas, fomos sarados. Então, se você está em pecado, meu amigo cristão, olha para Jesus agora. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Você encontra aqui Jesus falando aqui uma vez a respeito de paz, salvação. Paz é ter salvação, é ter paz. Uma vez a respeito de cura. E ele fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, uma, moído pelas nossas iniquidades, 2. E 2 vezes ele falando a respeito de transgressão e iniquidade. O que ele fez por nós. Quer dizer, muitas das vezes a gente ouve falar na igreja sobre salvação. Glória a Deus. Cura, então, tem gente que excede até essa pregação da cura. Mas pouquíssimas pessoas estão falando sobre o perdão da iniquidade. E Deus também quer falar com a igreja, não só a respeito da salvação que o crente já tem, mas do pecado, do perdão estabelecido que Deus já deu para mim e para você que aceitou Jesus como Salvador. Ele falou 2 vezes a respeito de perdão de pecado. Por que ele está falando isso? Porque a necessidade da igreja em pregar perdão de pecado para os crentes é muito grande. Por que você acha que tem cristão em depressão? Porque o diabo coloca na cabeça das pessoas que ela não está mais salva, não tem mais perdão para ela. Irmão, Deus falou 2 vezes que Ele já perdoou o seu pecado. 2 vezes. Você nunca repete 2 coisas para o seu filho se aquilo não foi importante.
Se Deus, não que a salvação não seja importante, mas a salvação é uma coisa estabelecida. Estou salvo. A cura também, você tem que crer na cura para você receber. Mas ouvimos muitas palavras de pregação de salvação e ouvimos muitas pregação de cura. Salvação de cura, mas de perdão de pecado? Não. Nós ouvimos pessoas falarem da lei. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Senão você não agrada a Deus. Não, irmãos. Nós temos que ouvir Jesus. A nós falou através do Filho e não através da lei. Ele nos falou através do Filho, através de Jesus e não através da lei. Isso você precisa entender. Então, quando você precisar de perdão, quando você precisar de cura, e quando você tiver suspeita sobre a sua salvação, o povo de Israel olhava para os 3 capítulos, você vai olhar para esses 3 pontos. Ele e pelas. Você vai olhar para Jesus e você vai se estabelecer. É isso que é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é Deus fala comigo, peraí, Deus está falando. Não é isso não. Não exija ouvir Deus dessa forma. Quando você vai, por exemplo, de Santos Dumont, de Juiz de Fora, por exemplo, a Belo Horizonte, o que leva você lá? Você escuta a voz? Não, é as placas, irmãos. As placas estão ali falando, mas você nunca colocou o ouvido lá de fora do carro e ouviu uma placa falar, segue à direita. Não. Agora que a gente tem aí o GPS, mas na maioria das vezes não. Quando você entende, aquilo ali já é uma voz. É isso que você vai começar a entender o que é a voz de Deus. Agora, irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Aqui você vai entender um pouquinho mais do que é a voz de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. De sorte que a fé ou vem, depende da tradução, pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Certo, irmãos? Errado. Ô, irmão Fábio, eu não estou entendendo. A fé não vem por ouvir a palavra de Deus? Não. Levítico, se você pegar do primeiro capítulo até o último, ali estava sendo recomendada a lei. E quem falava? Ouviram a palavra de quem? A palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus é ouvir a palavra da lei. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso é ouvir a palavra de Deus. Agora, a edificação da igreja não está em ouvir a palavra de Deus, ou seja, não está em ouvir a lei. É ouvir a palavra de Deus, mas não dessa forma, da lei. E como que nós ouvimos então? Atualizada, a Bíblia atualizada fala assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Irmão, pegando o Hebreus 1, versículo 1, tendo ele antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou pelo Filho. Ele já falou, irmãos, através do Filho, através de Cristo. Quando você entende o perdão de pecado, você já observou que na igreja a mensagem ela tem que girar em 2 coisas: perdão de pecado e cura, perdão de pecado e cura. Você prega do Gênesis ao Apocalipse. Quando você precisar de cura, olhe para Isaías 53:4. 3 pontos. Precisar de perdão? Olhe para lá. É isso que Deus está falando. O que você precisar, olhe para Cristo. Aprenda a respeito de Jesus, da obra consumada. Você é a justiça de Deus em Cristo. Não pelo que você fez, não pelo que você vai fazer. Deus ouve a sua oração, não porque você é muito santo, porque Jesus intercede por nós. Porque você tem a oração do nome, o poder do nome de Jesus. Nada você, tudo Cristo, tudo Jesus, irmãos. Então, como que você ouve a Deus? Ouvindo a palavra de Cristo. Aquilo que você aprende da palavra de Cristo é a voz de Deus. O nosso ouvido ouve por vibrações, ouvido natural. O nosso espírito ouve por entendimento. Você entende alguma coisa a respeito do que Cristo fez, entendeu? Naquele momento o seu espírito ouviu a Deus. A fé chegou. Amém? Então vamos voltar lá para Levítico, irmãos. Quero falar mais uma coisa aqui. Então, diz aqui a palavra de Deus. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Irmão, você está aprendendo aqui a ouvir a voz de Deus. Deus só fala através de Jesus, mas de várias maneiras. Por exemplo, Deus fala através da pregação. Olha o que diz Romanos, agora é o 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Olha o que diz aqui, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então você fica atento na leitura bíblica. Está falando a respeito de Jesus, o ato dele ter morrido, ressuscitado, me substituído? Está. Aprendeu? Aprendeu. Esse entender é a voz de Deus, é você ouvindo a Deus na palavra. Aí você está ouvindo a pregação, houve um entendimento a respeito de Cristo? Houve. Este entendimento aí, a respeito de Cristo, você ouviu a Deus falar a respeito do Filho através da pregação. Isso é importante. Isso aí, irmãos, é ouvir a Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em um lugar, uma das nossas congregações, e enquanto eu estava ministrando a palavra, pregando, eu percebi que uma mulher chegou assim, olhando para lá, para cá, toda ansiosa, e eu continuei pregando. Eu me lembro até a mensagem que eu preguei. E eu fui falando, deixando Deus me usar. Quando eu percebi que aquela mulher foi se aquietando, irmãos. Foi ficando quietinha, sentando no banco, ouvindo a mensagem. Ela ouviu a mensagem inteirinha. No final, orou comigo. Aí, como eu vi ela agitada daquele jeito, quando eu terminei a mensagem, eu peguei e fui na pastora e falei assim, escuta, aquela mulher que entrou aqui, estava ansiosa, ela precisava de alguma coisa? Ela precisava. Ela falou que queria muito falar com o pastor, falar comigo, mas de acordo com que ela chegou aqui, foi ouvindo a mensagem, Deus falou tudo com ela. Ela falou assim, pastora, muito obrigado, eu não preciso mais não, que Deus já usou aquele rapaz ali para falar comigo. Amém? Então essa é a mensagem que Deus me deu para falar com você. Você cresça no relacionamento com Deus, para você ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir Deus falar com você. Deus fala através da palavra, Deus te dá o entendimento, seu espírito ouve. Deus te dá o entendimento, o pregador falando aí, a respeito de Cristo. Você, naquele momento, ouve a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você agora. Você ouviu a Deus? Você ouviu Ele falar que já curou você? Você ouviu Ele falar que já perdoou você? Então feche os seus olhos e ora comigo agora. Pai, eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para orar para esta pessoa, Senhor, meu Deus, que está, Senhor, meu Deus, agora, Senhor, meu Deus, crendo na Tua palavra. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha alcançar essa pessoa agora, Pai. Eu te peço agora, Senhor Deus, toca no coração dessa pessoa, Pai. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, que ouviu agora a Tua voz, o Senhor disse que ela está curada pelas feridas de Jesus. Pai, quantas vezes o Senhor quis chamar a atenção desta pessoa, Senhor, na palavra, essa pessoa queria era a voz, mas o Senhor falou com ela nitidamente na palavra, na pregação. Pai, eu repreendo essa obra do diabo na vida dessa pessoa, você câncer, você demônio da enfermidade, sai dessa vida agora, eu te repreendo em nome de Jesus, Pai, e eu declaro essa pessoa curada, livre, Senhor,